Pessoal, um aviso antes do vídeo começar. Eu gravei o vídeo, fiz a crítica e a imagem ficou muito ruim. Deu um problema na imagem, mas eu não queria perder toda a análise, toda a crítica, então eu vou manter, mas só o áudio. Eu peço desculpas, então você vai ouvir a minha crítica a partir de agora. Eu espero que vocês continuem, ouçam até o fim, porque vale a pena, é um filme muito bom e quero conversar sobre ele com vocês. Mas é essa a explicação. Então fiquem agora com apenas o áudio e deixem aí rolando da crítica de Decisão de Partir. Filme coreano de 2022 que, no momento que eu publico esse vídeo, deve aparecer, já está aparecendo em várias premiações nesse começo de 2023 e, bem possível, será o indicado ao Oscar de filme internacional pela Coreia do Sul. É um filme que me impactou bastante, é parecido com o que acontece com a maioria dos filmes do diretor, o Park Chan-wook. Ele é o diretor de Old Boy, de A Criada, da trilogia da Vingança e entre outros. E eu gosto muito de todos os filmes dele que eu vi, ainda preciso completar a filmografia dele. E Decisão de Partir foi um filme, uma sessão muito interessante e um debate muito interessante, né? Depois da sessão que eu tive com minha namorada, que foi comigo assistir o filme, e a gente conversou muito sobre o filme depois. E voltamos para. Depois a gente sai para comer, continuamos falando sobre o filme, voltamos para casa, continuamos pensando e explorando e tentando decifrar algumas coisas do filme. Depois eu fui ler alguns textos a respeito de alguns críticos que eu gosto, que eu confio. E a conclusão que eu chego, inclusive a maioria dos textos que eu li, foram escritos durante o Festival de Cannes, porque o filme estreou lá em Cannes no ano passado, em 2022. E a maioria dos críticos que faz cobertura de Cannes, quando escreve sobre os filmes, estão vendo muitos filmes, estão escrevendo sobre muitos filmes durante o dia, e a sensação que eu fiquei é de que os textos refletiam isso, não foram textos escritos talvez com tanto pensamento e reflexão quanto o filme merece. Nada contra, faz parte, enfim. Mas eu fiquei muito curioso, por exemplo, em não conseguir encontrar um texto de algum crítico coreano, sul-coreano. Porque eu tenho a impressão de que tem muitas metáforas e questões que são muito características da cultura coreana. Como eu tenho assistido a muitos filmes e principalmente séries coreanas, sul-coreanas nos últimos tempos, um pouco disso deu para captar. E eu devo dizer, sem spoilers, tá? Não terá spoilers aqui nesse filme, mas vou fazer menção a algumas coisas. E se você ainda não assistiu, quando você assistir, você pode estar ligado nisso. E se você já assistiu, vai ficar muito claro o que eu vou falar. Não tem muita dúvida de que é um filme que trata, entre outras coisas, sobre a questão da comunicação. E como a falta de comunicação ou a falha de comunicação pode levar a consequências, enfim, a consequências que nem sempre são as que a gente espera, sendo mesmo podem ser negativas ou podem ser positivas também. E isso, assistindo e apreciando muito a produção audiovisual sul-coreana nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, sem dúvida nenhuma é uma questão cultural deles, essa falha na comunicação, a questão de não falar abertamente o que você está pensando, o que você está sentindo, de não, você às vezes vê assim problemas que poderiam ser resolvidos com uma conversa e que pela cultura deles, dessa coisa mais fechada, dessa coisa do subtexto, de não deixar bem claro, de não ser socialmente aceito que se fale e que se abra algumas coisas, acaba gerando um problema, que talvez uma cultura como a brasileira, por exemplo, que a gente é muito mais aberto em falar, não que aqui também não tenha coisas que não são faladas, mas comparado com a cultura sul-coreana, talvez não existissem esses problemas. Então são questões culturais. E não tenho dúvida de que o filme trata disso. É uma história policial, então se você curte o gênero policial, de investigação, enfim, tem isso, é muito interessante. O começo do filme, ele apresenta uma sequência de imagens antes do crédito inicial, do título do filme, que eu preciso rever. É um filme que dá muita vontade de rever logo depois que acaba, porque aquelas primeiras imagens, elas aparecem meio rápido, de uma maneira que deixa a gente meio confuso, acho que propositalmente. E a gente não registra também elas justamente, porque assim, você começa e já vem aquelas imagens, mas as que eu consigo me lembrar fazem mais sentido com a conclusão do filme, com o decorrer do filme, com a segunda metade do filme. Então acho que numa revisita aquilo vai ganhar um novo significado e talvez algumas peças se encaixem, o que é interessante.
É muito legal. A direção, o enquadramento, a decupagem, muito a edição, a utilização de trilha, a utilização de rimas visuais, um corte, um tema constante, por exemplo, a questão do olhar e como o olhar está enevoado, como se aquilo que a gente está vendo, os personagens estão vendo, não fossem exatamente a realidade. Isso está muito presente dentro do filme, nos planos que são concebidos por ele, na edição, na montagem de um corte para um olho, de um olho para um olho, por exemplo, entre uma cena e outra, ou para algo que remeta a um olhar. É muito, como todos os filmes do Chan-wook, é muito bem feito, é muito bem construído. E tem algumas questões interessantes, por exemplo, brincadeiras que ele faz com o gênero de investigação policial, de assassinato. Geralmente, se você tem um detetive investigando um caso pesado, digamos, uma morte brutal, para pegar um exemplo bem icônico, e de um filme excelente, que é o Seven, do David Fincher, a cidade é suja, a cidade é sombria, não para de chover, ela é escura, manifestando o interior dos personagens e aquilo que eles estão vivendo. É curioso que nesse filme o Park ele subverte um pouco isso. A cidade maior, que é Busan, no caso, lá na Coreia do Sul, em que os assassinatos acontecem, onde o policial protagonista trabalha, é uma cidade ensolarada, é uma cidade com vida, é uma cidade com cores, é uma cidade com luz. E a cidade onde ele mora originalmente, né, que ele volta depois que ele passa a semana trabalhando, e onde é a casa dele, onde está a esposa dele, que é uma cidade no interior, mais bucólica, onde não tem violência, onde assassinatos não ocorrem, ela é nublada, ela não tem vida, ela não tem cor, mostrando que aquele detetive, curiosamente, ele encontra vida onde tem morte. E é muito curioso, assim, esse trabalho visual é muito bacana. E esse filme é repleto de coisas assim. E especialmente, assim, é um filme para você ver e pensar a respeito. E meu colega e professor também, o Pavlo Lassa, costuma dizer, né, que se tem sustentação na tela, toda análise, toda interpretação é válida, né? Não precisa o diretor ou o roteirista chegar e falar que é isso que eu queria dizer, ou uma análise de uma outra pessoa é mais válida do que a sua. Se você interpretou algo baseado em algo que está na tela, é válido. E eu acho que esse filme rende muitas interpretações. E não é todo filme que consegue fazer isso. E você sair tentando decifrar e pensar o que ele quis dizer. Tudo isso amarrado com um roteiro que é muito divertido. É um filme que traz muitas risadas, muito bom humor. E ao mesmo tempo, os casos de assassinato que tem no filme, são muito intrigantes, é visualmente muito bonito, tem grandes atuações, é divertido e ao mesmo tempo chocante. Então, assim, é um filme que entretém, sem dúvida nenhuma, mas que tem diversas camadas a serem exploradas. Então, eu não acho que é à toa que é um filme aí que fez muito sucesso lá em Cannes, que vem fazendo sucesso nas premiações no final de 2022 e que deve continuar fazendo sucesso nesse ano de 2023. Principalmente, se você é fã já da filmografia do diretor ou de algum outro filme dirigido por ele, eu acho que as chances são grandes de você curtir esse filme. E se você não é, eu acho que talvez seja um ótimo filme para começar a ser introduzido à filmografia do Park Chan-wook. É isso, deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse filme. Para quem assistiu, se você não assistiu, o que você acha? Está na expectativa? Vai assistir? Se você não é inscrito nesse canal, por favor, considere se inscrever aqui para receber aí na sua barra de inscrições no YouTube. Sempre ver os vídeos, né, assim que eles forem publicados. Deixe aí o seu joinha se você curtiu esse vídeo, ele ajuda aqui na divulgação da propagação desse vídeo no YouTube. E considere se tornar um membro aqui do canal para receber alguns mimos na barra lá de comunidade e para, essencialmente, mais importante, apoiar aqui o trabalho do canal, se for possível para você. É isso, pessoal. Um grande abraço e até mais.